Bom, vamos começar os estudos com a iOS 7 e eu vou iniciar dizendo meus objetivos com esses vídeos, com essas videoaulas. Eu tenho estudado o iOS 7 por meio das aulas de Stanford, que tem um curso online, mas ele é em inglês. Então, para me auxiliar nesses estudos, a cada aula deles, eu vou tentar repassar esse mesmo conhecimento para um português, para quem tiver interesse, até porque nem todo mundo consegue entender uma aula inteira em inglês. Então eu vou tentar repassar esse conhecimento para quem tiver interesse e para assim reforçar o meu estudo, o meu conhecimento. Então eu decidi gravar esses vídeos com esse objetivo. Então vamos começar com o primeiro vídeo, com a primeira aula. Desenvolvimento de aplicativos para iPhone e iPad com iOS 7. Quem sou eu? O meu nome é Henrique Veloso, comecei a mexer com iOS desde 2010, fiz algum aplicativo que outro, mas já não está mais na Apple Store, hoje não tenho nenhum aplicativo publicado ainda. Mas já venho acompanhando desde 2010 o desenvolvimento, sou cadastrado como desenvolvedor, já venho acompanhando o meio há bastante tempo. Oficialmente eu sou desenvolvedor Microsoft desde 2007, sou certificado Microsoft. Meus contatos: Twitter, Facebook, e-mail e blog. O que a gente vai aprender então? Como desenvolver apps funcionais com iOS 7, as ferramentas para isso, o padrão de projeto com MVC, linguagem de programação Objective-C, o SDK do iOS 7, manipular dados, arquivos de mídia, animações, multithread e outros conceitos que vêm junto com o iOS 7, com o iOS, e como distribuir o seu aplicativo na App Store. Pré-requisitos para poder acompanhar de boa, assim. Lógica de programação, condições, decisões, loops, familiaridade com programação orientada a objeto, C#, Java e seus conceitos, ter um MacBook, um iMac ou qualquer computador da Apple que tenha processador Intel. O macOS X 10.8.4 ou superior, essa é o que o Xcode pede, na verdade, como requisito mínimo. Vontade e dedicação. Como é que vai ser as dinâmicas dessas aulas, desses vídeos? Bom, o conteúdo dela vai ser baseado no curso Developing iOS 7 Apps for iPhone e iPad da Faculdade de Stanford. Em henrique.veloso.com vai ter todos os tópicos que vão ser abordados, e links e demais conteúdos. Vão ter slides com teoria, demos e muita programação. Bom, vai ser teoria e demos para fixar o que já foi visto, né? A gente vai falar bastante. Esse primeiro vídeo a gente vai ficar bastante na teoria, vou mostrar um pouco do Objective-C. E no próximo a gente vai programar mais para fixar um pouco o que foi visto nesse. Eu vou tentar gravar aulas, esses vídeos semanais. Vou assistir o vídeo, vou tentar compilar isso numa apresentação, vou gravar e editar os vídeos, vou tentar fazer eles semanalmente. Então vamos lá. Visão geral sobre iOS, MVC e Objective-C. Esse é o primeiro conteúdo que a gente vai tratar. Hoje a gente vai ver a arquitetura do iOS, por cima, assim, os recursos que a gente vai precisar para usar, MVC e Objective-C. Vamos lá. A arquitetura do iOS é organizada em 4 camadas, onde fazem a comunicação entre os aplicativos e o hardware.
Cocoa Touch, Media, Core Service, Core OS. Então, quanto mais inferior a camada, mais perto do hardware ela é. Então, camadas inferiores provêm serviços fundamentais no OS. Camadas superiores provêm serviços mais sofisticados, construídos em cima das camadas inferiores. Vou falar rapidamente sobre cada uma. Não vou entrar em muitos detalhes. O Core OS é a camada responsável pela comunicação direta com o hardware. As APIs delas são construídas em C, se tiver que trabalhar com alguma coisa com hardware externo ou as coisas, os detalhes do OS mais baixo nível tu vai encontrar nessa camada. O keychain, suporte a 24 bits, o Bluetooth Framework, segurança é tratado mais nessa camada. Core Service, que essa camada trata de iCloud, Arc, que é o contador, é o gerenciamento de memória automático que o iOS tem. Não é um garbage collector, mas digamos que é parecido. Não funciona da mesma maneira, mas é parecido. SQLite, Social Frameworks, tudo tu encontra nessa camada. Ela é responsável pelas operações fundamentais dos aplicativos nativos. Mídia. Essa camada ela é responsável pela parte gráfica de áudio e vídeo dos aplicativos. AirPlay, Core Audio, Core Image. E finalmente a principal camada que a gente vai trabalhar, assim, é a Cocoa Touch. Essa camada ela é responsável pelos frameworks que a gente mais vai utilizar, botões, trabalhar com storyboards, notifications, UKit, MapKit, a header, o que tiver mais próximo ao usuário, na verdade, a gente vai tratar nessa camada. Bom, recursos. O que a gente vai usar para desenvolver os aplicativos? Ferramentas. Xcode. Xcode está na versão 5. E dentro do Xcode a gente vai ter tudo que a gente precisa para desenvolver o aplicativo. Interface, a parte de desenvolver o aplicativo visualmente, o simulador de iPhone para debugar a aplicação. É tudo. Versões antigas do Xcode ainda eram em aplicativos separados. Tu abria o Interface Builder separado. Hoje é tudo dentro. Tu abre o Xcode e tu tem tudo que tu precisa. Linguagem. Objective-C. Dá pra ver nesse exemplo que está aí que é um pouco diferente do que a gente costuma usar em Java, em C Sharp. Pode ver que tem esses colchetes que é um pouco diferente. Passagem de parâmetro é um pouco diferente. Por exemplo, display é um objeto e setTextColor é um método desse display. E aí 2 pontos vem a passagem de parâmetro, que está passando é um pouco diferente do que a gente costuma ver em outras linguagens, mas à primeira vista assusta um pouco, mas depois acaba sendo tranquilo, assim, é mais fácil de ler a maneira como tu trabalha com Objective-C. Frameworks, a gente vai usar Core Foundation, Core Data, MapKit, SpriteKit. Dentro do SDK do iOS tem muitos frameworks. Cada camada daquelas tem uma dezena de frameworks diferentes. A gente vai trabalhar, o principal que a gente vai usar é Core Foundation, que ali tem tipos primitivos. Tem muita coisa que a gente vai usar básica que está dentro do Core Foundation. Padrão de projeto que a gente vai usar é o MVC, que é o Model View Controller, que é um padrão que dá para ser usado em qualquer desenvolvimento de sistemas, seja em Java, seja C Sharp, seja o que for, tu consegue trabalhar com esse padrão. Bom, vamos lá. MVC. Model View Controller. Grossamente falando, é como a gente divide as nossas classes e a organização delas dentro do projeto. São camadas que a gente vai
botar classes dentro da model, classes trabalhar com classes que são controllers, para gerenciar melhor as nossas classes. O que é a model? É o coração da aplicação. O que ela faz? É os dados, é acesso a banco de dados, informações, dados e o que tiver que fazer de processamento, que for de acordo com a aplicação, o que ela vai fazer, tu vai colocar dentro da model. A controller é como serão exibidos esses dados. A controller vai pegar os dados da model, processa ou monta como tiver que ser e envia para a view, que é a camada que a gente enxerga, na verdade, dentro de um aplicativo ou de um sistema. Que é como se a view é a camada onde a gente faz a comunicação com o usuário, onde tem os botões, a tela, eventos, etc. Como é que funciona essa organização? A comunicação entre cada campo desses, Model, View, Controller, ela é uma questão fundamental dentro do MVC. Pode ver que tem essas linhas que eu coloquei aqui, que é justamente para facilitar o entendimento de quem se comunica com quem pode falar com quem. Assim, tipo, estrada. Tipo, aqui não pode falar um com o outro, daqui pode falar para cá, daqui pode falar para cá, e ao contrário, não. A gente vai ver mais detalhes agora disso. Mas a comunicação entre esses campos é fundamental. Por exemplo, a controller, ela pode acessar a model. E pode acessar a view. Ela acessa a view por meio de outlets, que são apontamentos. A gente vai ver isso quando estiver codificando também. Mas a controller consegue conversar, consegue acessar a view. A model e a view, elas não se enxergam, elas não se comunicam. Toda a comunicação que tiver entre model e view tem que ser feita via controller. E a view, ela pode se comunicar com a controller? Não. Como é que funciona então? Se a view é a ponte entre o usuário e a aplicação, como é que funciona então? Essa comunicação é feita através de actions e delegates. Por exemplo, o usuário tocou na tela. A view não vai chamar a controller lá para chamar um método dela para fazer acontecer aquele botão que foi tocado, foi definido para fazer. Como é que acontece? A view ela dispara uma informação dizendo, ó, tocaram na tela. E lá na controller, que fica monitorando isso, ela vê, a view informou que tocaram na tela, então eu vou pegar e vou processar alguma coisa em função disso. São só avisos que a view manda para a controller dizendo, tocaram na tela, a controller sabe, tem um target lá que fica monitorando essa ação, quando acontece, a controller processa alguma coisa. Outra maneira que tem de comunicação entre view e controller são delegates, que são acontecimentos na view que servem para ficar sincronizado entre view e controller. Por exemplo, o aplicativo entrou foi background, foi fechado. Então a view, parecido com actions, só que em forma de delegates, ela dispara um aviso, o aplicativo foi fechado. Aí a controller, sabendo disso, vai processar alguma informação. Fechou o aplicativo, então eu vou deslogar o usuário, vou fazer alguma coisa desse tipo. Mas a view, ela não sabe para quem ela está informando, ela simplesmente dispara, está acontecendo isso. É a controller que fica monitorando a view para saber quando acontece. A view não possui os dados que ela exibe. Esses dados eles estão na controller.
É a controller que gerencia. E passa e envia para a view geralmente exatamente o que ela tem que exibir. Mas quem possui esses dados é a controller, que ela buscou da model, na verdade. Aí funciona, a controller processa, interpreta os dados vindos da model e envia para a view por meio de delegates especiais chamados data source, que é parecido com delegates normal, que é parecido com ético, funciona da mesma maneira, só que se tratando de dados. Funciona como delegates, que ela vai avisar alguma coisa, o que estiver acontecendo com a informação que ela está mostrando, ela avisa a controller, foi paginado aqui o negócio, foi paginado aqui os dados, então processa alguma informação aí. Resumindo, é aquela coisa, a view ela não se comunica com ninguém, ela simplesmente solta aviso, o usuário tocou na tela, o aplicativo fechou, foi paginado esses dados, ela avisa a controller e a controller que vai processar a informação que tem que ser feita conforme esses acontecimentos. Só que são três maneiras que ela faz isso. Ela avisa em forma de actions, avisa em forma de delegates e data source. Tá, e se acontecer alguma coisa, alterou algum dado dentro da model, foi feito update algum dado, foi alterado algum registro, foi incluído algum registro, como é que a controller vai saber para poder exibir isso dentro da view? A model, ela avisa por meio de notificações a controller. Por meio de notifications e key value observer, que ela avisa a controller. Ela solta um aviso dizendo, foi incluído algum registro, mais um novo registro aqui. Como a controller que fica monitorando a view e fica monitorando também a model, ela sabe, olha, a model avisou que foi incluído um registro. Então ela vai processar isso para poder atualizar a view lá com esse novo registro. Não é a model que processa isso. Ela simplesmente avisa, foi incluído um registro. Quem estiver monitorando essa model é que vai saber disso. Foi meio rápido assim MVC, mas acredito que qualquer pesquisado no Google dá para detalhar mais cada camada, model, view, controller. Foi só um resumo rápido para a gente não ficar totalmente perdido quando for falar de model, quando for falar de controller, quando for falar de view. Foi algo bem conceitual. Agora a gente vai falar de Objective-C. É uma nova linguagem para se aprender, totalmente orientada a objetos, e a sintaxe dela é um pouco diferente de outras linguagens, como C#, Java, como eu falei antes. E um conceito que a gente vai aprender hoje dentro do Objective-C são properties, que são propriedades que elas combinam o get e set em uma classe. Bom, são só alguns conceitos iniciais que eu vou passar, mas no decorrer dos outros vídeos a gente vai detalhar um pouco mais e mais a fundo na linguagem. Então vamos lá. Cada classe criada dentro do Objective-C, ela é feita com dois arquivos. Um que é um arquivo que é .h e o outro arquivo é o .m. No arquivo .h, a gente vai colocar o que for relativo a público. O que for público a gente coloca no .h. E o que for privado e a implementação disso vai ser feito no .m. Essa classe que a gente vai criar, card, é uma classe que a gente vai usar num projeto que a gente vai construir nos próximos vídeos, que é um jogo de cartas, como se fosse um jogo de memória, assim, que tu vai virando as cartas conforme elas forem iguais, tu vai ganhando uma pontuação. Então a gente vai começar a construir a primeira aqui, como exemplo, que é a classe card. Então vamos lá. Para definir a classe, @interface card, que é o nome,
dois pontos NSObject. O que é esse dois pontos NSObject? É de onde está herdando. É a classe Py. Essa classe car está herdando da NSObject. A gente abre com interface e fecha lá embaixo com end. E na implementação a gente vai fazer parecido. Bota o @interface card. Só que aqui a gente não coloca de onde ela é herdado, já tem aqui. E fecha ela também lá embaixo. O que é isso que apareceu aqui? Isso, na verdade, como a gente está colocando essa classe Py, NSObject, de onde car está entrando, está herdando, a gente tem que especificar para ele de onde vem. Então a gente importa para esse arquivo essa classe. Está importando aqui, que é uma classe do Foundation, NSObject.h. A gente está importando essa classe para ela poder saber o que é esse NSObject. Quando se trata de classes de framework do Foundation, a gente geralmente não importa só a classe que está herdando, e sim o framework inteiro, todo o framework Foundation. A gente importa para poder usar o que essa classe e demais que a gente vem a utilizar tem. No iOS 7, a gente pode importar de uma maneira diferente. A gente pode usar o import Foundation, que ele já funciona, ele vai fazer a mesma coisa que estava antes, só de uma maneira mais simples. Mas só funciona no iOS 7. Se tiver que fazer uma aplicação para um iOS 6, já não vai funcionar. Então, vamos deixar assim por enquanto. Vamos importar da maneira clássica. Na implementação, a gente tem que informar qual é a classe que é o header, que é a pública dela. Então, essa classe aqui, na implementação de card, tem que dizer, ó, na verdade, vai importar o card.h, que é isso aqui. Elas têm que ficar conectadas de alguma maneira. Então a gente importa ela ali. E se a gente precisar definir algumas propriedades, alguma coisa privada, a gente faz assim, coloca ali interface card, fecha, e aqui dentro tudo que a gente for colocar é privado. Vamos às properties. Vamos definir a propriedade. Então, @property, a gente coloca, abre parênteses, strong, non-atomic, já explico isso. O tipo, NSString, e o nome, content. Esse sinalzinho está indicando que isso na verdade é um ponteiro. Tudo no iOS a gente trabalha sempre com ponteiros. E quem gerencia esse ponteiro é o próprio SDK, com o Arc lá depois para ele tirar da memória. E todo esse gerenciamento de memória quem faz é o próprio iOS. Nas outras versões mais antigas não era assim, mas agora com o Arc ele que gerencia esses ponteiros. Strong, non-atomic. Strong, tu está dizendo para pro SDK, pro iOS, que ele deve manter isso na memória até não ter mais nenhuma referência desse objeto, ele mantém na memória. Quando não tiver mais nenhuma referência, ninguém mais referenciando esse objeto aqui, ele pode tirar da memória, limpar. Então a gente bota que é um strong. E non-atomic é em função de threads. A gente diz que essas propriedades são non-atomic ou que elas não são thread safe, ou seja, se tiver duas threads tentando acessar essa mesma propriedade, vai dar pau. Porque ela não é thread safe, ela não está sendo criada para suportar duas threads acessando ela ao mesmo tempo. A gente vai trabalhar só com propriedades não atomic. A gente não vai cobrir
para gerenciar essas propriedades com duas threads sendo acessada, a propriedade sendo acessada por duas threads diferentes. Então, se for criar, pode já por padrão colocar não atomic, que é assim que a gente vai trabalhar nessas aulas. E o strong aqui também tu pode colocar strong ou weak. O que é o weak? Quando não tiver ninguém mais usando aquela propriedade, em vez de tirar da memória, ele vai setar para nil, para setar para 0. É a diferença, vai ficar lá na memória, mas setada apontada como 0. A maioria das propriedades a gente vai criar como strong. E a implementação disso? A gente criou essa propriedade e ela gera pra gente get e set, os getters e setters. Isso aqui ela gera pra gente automaticamente. Não aparece, mas é exatamente isso que ela codifica para ti. No caso de tu precisar colocar implementações aqui dentro de um get ou dentro de um set, é assim que tu vai colocar, é assim que tu vai gerar. Synthesize, aqui está um get, aqui o set content. Isso aqui ele gera para ti. Tu coloca ali @property, strong, não atomic, o tipo, o nome. Na classe de implementação, ele vai gerar isso para ti. Não aparece, mas está ali. Tu pode usar como se estivesse ali. E mais outras duas properties. Vai ver que não tem o strong aqui. Por quê? Porque o tipo delas é boolean. É um tipo primitivo, que não fica na memória isso. Portanto, não precisa ser gerenciado essa memória. Então, não temos o strong ou o weak ou o que for. E ele gera pra gente da mesma maneira. Ele gerou toda a implementação dessas duas properties da mesma maneira como ele gerou as outras. E se a gente quiser trocar o nome, por exemplo, chosen. Esse é o get. E o set está aqui, set chosen. Se a gente quiser trocar o nome disso para is chosen, já que isso é gerado, como é que faz? A gente vai lá no ponto H e coloca lá, vírgula, getter is chosen. Ele vai trocar pra gente na hora de que ele gera o nome. A gente pode trocar o nome do get que ele vai gerar. Para ficar mais claro o entendimento, tu vai perguntar para ele, is chosen? Fica mais claro do que perguntar para ele, chosen. Então, dá para te fazer isso. E isso aqui, que estava aqui, é gerado, então não aparece. Pode ver que o quanto de código a gente evitou implementar só com o uso de properties. Se não tivesse isso, a gente ia ter que criar a variável aqui, vamos dizer assim, e aqui implementar toda ela. Claro que se tu precisar colocar alguma implementação dentro do get ou dentro do set, tu vai ter que implementar ali. Mas, nesses casos, por enquanto, a gente não precisa de nada, então a gente criou aqui, ele vai gerar pra gente aqui por trás. Métodos. Vamos aos métodos agora. O que é esse tracinho? Está dizendo que esse não é um método estático. Se fosse estático, a gente coloca um mais. O retorno desse método, que é um inteiro, o nome do método, 2 pontos e passa o parâmetro. O parâmetro é card, do tipo card. E a implementação disso? A implementação desse método. Esse vai ser um método que vai ser usado para comparar valores, se as cartas são iguais. Depois no nosso jogo de cartas.
Então, nessa implementação aqui eu estou criando uma variável inteira, score, com o valor 0. E aqui eu vou verificar se as cartas são iguais. A carta passada aqui é igual à carta que eu tenho. Então, if. Pode ver que tem o colchetes ali. Cards.content, que dá pra te usar no iOS o dot notation, que é o que? Tu dá o ponto e ele te abrir opções que tu pode usar. Então, card, que é essa classe aqui, ponto content, que é isso aqui. Com certeza aqui se desse um ponto ele aparece também chosen, aparece também o matched. O dot notation ele funciona para properties. Para métodos, para chamada de método já é um pouco diferente. Por exemplo, esse content ele é uma string. Então, a gente abre o colchetes card.content, que é uma string, dá um espaço e tu pode chamar os métodos. Esse is_equal_to_string é um método de strings. É um método que está dentro do content que a gente criou. Então, card.content está chamando o método is_equal_to_string, passando o parâmetro. Quando tem dois pontos é porque é uma passagem de parâmetro. Passando o parâmetro self, que é a classe mesmo, content. Ou seja, a classe que eu estou usando, eu estou passando uma outra por parâmetro para comparar, para ver se as duas são iguais. Nesse caso aqui, se for iguais, ele coloca o score igual a 1 e retorna. Se a gente trocar o parâmetro de entrada, em vez de ser uma carta, a gente vai passar várias cartas, um array de cartas. Então, lá na implementação a gente vai ter que mudar. A gente já mudou aqui para ele receber um array de cartas. E vamos colocar um for para validar todas essas cartas. Então, daquele array que está vindo por parâmetro aqui, vai uma por uma fazer a mesma validação que estava fazendo antes. Se o conteúdo da carta é igual ao conteúdo da carta passada do parâmetro é igual ao conteúdo da carta que eu tenho, ele adiciona mais um ponto. Score, que é 0 nesse caso, igual a score mais 1. Aí ele vai fazendo o for e vai implementando, depois retorna quantos pontos deu. Bom, isso foi rápido, sucinto, os conceitos iniciais do Objective-C. Então, o que a gente falou hoje? Falamos da arquitetura, um pouco da arquitetura do iOS, os recursos que a gente vai usar, um pouco de MVC e de Objective-C. Foi tudo rápido, foi um pouco, pode ter parecido um pouco rápido, mas na próxima aula a gente vai começar a detalhar um pouco mais esse conteúdo, vai começar a ficar mais claro as coisas. A gente vai lembrar dessa aula e falar, tá, né, o dot notation, tá, o MVC, a moda, vai começar a ficar um pouco mais claro. No próximo a gente vai detalhar um pouco mais esse nosso jogo de cartas. A gente vai fazer uma demonstração do Xcode 5. Vamos iniciar o desenvolvimento desse projeto do jogo de cartas. E mais Objective-C. A gente vai repetir as mesmas coisas. Agora que vamos criar properties, vamos criar métodos. E isso vai cada vez fixando mais o aprendizado. Então tá, pessoal, esse foi o primeiro vídeo sobre o desenvolvimento de aplicativos iOS para iPhone e iPad. E até a próxima, então. Valeu!